Abramos a palavra do Senhor. Efésios capítulo de número 4, versos 31 e 32. Efésios capítulo 4, de 31 a 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Podem se sentar. Há coisas das quais precisamos estar bem longe. Por exemplo, uma escola com infestação de piolho. O irmão gostaria de estar bem junto da criançada cheia de lêndia e cheia de piolho? Não, porque as consequências são danosas. Quem é pai, quem é mãe, sabe o quanto é difícil um filho e uma filha pegarem piolho. O meu Josué já pegou. E foi difícil matar os piolhos do bichinho, viu? Foi difícil. Por isso a gente quer distância destas coisas. Ou, por exemplo, um ambiente onde está todo mundo com gripe. É ou não é? Ninguém gosta de ficar exposto a estas coisas. Ou então, por exemplo, sai um boletim dizendo assim: povo de Ribeirão Pires, houve um vazamento de gás tóxico bem no centro da Vila do Doce. Saiam, senão tudo vai ficar amargo. Sai todo mundo. Porque há certas coisas das quais nós temos que ficar bem longe. Os pais, por exemplo, querem que seus filhos fiquem bem longe das más companhias. É ou não é? É bom que nós fiquemos também longe de pessoas que vão nos comprometer. O marido afastar-se de senhoras, de moças que vão comprometê-lo. E a mulher a mesma coisa, afastar-se de coisas que podem comprometê-lo. Quantos inocentes morrem pelo fato de terem sido encontrados no meio de criminosos no momento de perseguição? Mas há outras coisas que nós queremos ficar bem pertinho. Quem está apaixonado quer ficar bem próximo do seu amor, não é mesmo? Mesmo que seja para dizer assim, olhando bem nos olhos dele: pois é. E ele vira e diz: é mesmo. Não tenho o que falar, mas pelo menos estava próximo, não é? Ou nós queremos ficar perto, por exemplo, de uma fogueira num dia muito frio e de sereno. É ou não é? Aquecidos, sentindo o calor do fogo junto de uma lareira. Ou quando estamos no verão, queremos estar bem pertinho da praia, né? Escutando as gaivotas, tomando água de coco. Ou quando precisamos de dinheiro, queremos estar bem perto do nosso trabalho, confiando de que ninguém vai nos demitir. Não, graças a Deus eu estou na firma, estou empregado, estou trabalhando. Queremos ficar bem perto das pessoas a quem amamos. E queremos ficar bem longe das coisas que nos destroem. A Bíblia fala de coisas que nós devemos ter bem longe e outras coisas que devemos ter bem perto. Vamos ver as coisas das quais nós devemos ter muita distância. Está aí, Efésios capítulo 4, verso 31. Longe de vós toda amargura. O irmão já percebeu que há pessoas que conseguem destruir o ambiente? Está tudo bem, mas a pessoa acabou de chegar, estraga tudo. Ela não é capaz de ter uma boa palavra, ela não é capaz de elogiar alguma coisa, tudo está ruim para esta pessoa. Nós brincamos até que se ela vai para o céu, ela estraga o céu.
pessoa azeda, amarga. A amargura é algo que vem da alma, é um fel que não vem do fígado, mas vem de um coração ferido e cheio de ressentimentos. Às vezes nós pensamos que se nós odiarmos bastante o nosso inimigo, ele vai sofrer. Mentira, quem sofre somos nós mesmos. Ele não está nem percebendo a nossa amargura. E viver amargurado de mal com a vida não é papel de um cristão, muito pelo contrário. O cristão é aquele que perdoa, e no lugar da amargura o Senhor passa o seu remédio, e nós olhamos para frente, porque nós entendemos que Deus também nos perdoou e não ficou amargurado conosco. A amargura não é algo que nós devemos ter, e devemos pedir para Deus curar do nosso coração toda amargura. Quando olhamos para aquela pessoa que nos fez mal, nós devemos dizer: Senhor, o Senhor também me perdoou, eu também já fiz mal, permite que eu pense desta pessoa coisas boas para a glória do teu nome, e que eu não estrague a minha casa, nem o meu ambiente de trabalho, nem o meu convívio, por causa desta minha amargura. A amargura destrói relacionamentos. Sabe aquela maneira de remexer em lixo velho no momento da discussão? Algo que já foi resolvido há 36 anos atrás, mas no momento do fervor da discussão volta à tona. Isso é amargura. E a Bíblia diz: longe de vós toda amargura. Além disso, longe de vós o que mais? Está aí. Cólera. Será que essa cólera é aquela doença que dá uma disenteria brava e a pessoa em 48 horas morre? Aquela é ruim também. É péssima. E quando essa cólera acontece no meio de uma comunidade, muitas pessoas morrem, porque ela, em muitos casos, é fatal. Mas esta outra é pior ainda. Sabe o que é cólera? É quando você está no seu carro e a outra pessoa lá na frente não te dá lugar para passar. E você dá sinal de seta, e você dá sinal de farol, e a pessoa, nada. Isto vai te acendendo uma cólera. Então você sai de mansinho, e quando vira para o velho homem dizer impropérios, você vê lá um senhorzinho tremendo na direção, dizendo: eu estou com problemas no carro. E você diz: eu ia cometer uma injustiça. Como pode acontecer o contrário? Alguém que lhe fecha e sai correndo, e o outro que é iracundo vai atrás. Eu vou pegá-lo. E corre, e corre, e corre, até fechá-lo. Quando ele vê uma mulher grávida do lado dele, quase a dar à luz, diz: pelo amor de Deus. E então ele fala: eu ia fazer uma besteira, me perdoe, eu te ajudo até abrir caminho. Nosso juízo é imperfeito. Nós só vemos aquilo que nos prejudica, mas nós não sabemos a origem do problema. Por isso, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ser tardio para se irar, tardio para falar, mas pronto para ouvir. Um conselho que Luiz de Carvalho, o cantor, meu padrinho de casamento, já está na glória, me deu quando comecei a namorar com a minha esposa. Comecei a namorar na casa dele, ele que orou por nós. Ele disse assim: meu filho, a noite é boa conselheira. Sabe o que ele quis dizer com isso? Que quando temos que dizer alguma coisa, ou que temos que solucionar alguma coisa, no momento da cólera não é a hora. Nós devemos parar, descansar, orar, deixar o fervor passar, e então enxergaremos com clareza as coisas que devemos fazer. Mas se nós não vigiarmos isso, se não andarmos longe da cólera, sabe o que vai acontecer? Explodimos, arrebentamos, e depois vamos pegar os cacos dos relacionamentos quebrados, tentar colá-los, e muitos deles não colam mais. Então, cólera tem que estar longe
de nós. Qual outra coisa que precisa estar longe de nós? O que mais? Ira. Pessoas iracundas. Sabe o que é uma pessoa iracunda? É uma pessoa do pavio curto, que basta uma pequena fustigada e ela já explode. A palavra de Deus diz que nós, como fruto do Espírito, temos um bago desse fruto do Espírito. Nós temos a longanimidade. Sabe o que é longanimidade? A própria palavra diz longânimo, um ânimo longo. Nós aguentamos bastante. Por nós, não, pela graça de Deus. O crente pode desenvolver uma tal personalidade, um tal comportamento, que ele é capaz de ser longânimo. E sabe por quê? Porque Deus o é conosco também. Se Deus fosse nos tratar conforme nós merecemos, viraríamos fumaça no mesmo momento. A ira de Deus viria sobre nós. Foi o que os filhos, os irmãos Boanerges, os filhos do trovão, João e quem? E Tiago. O que eles fizeram num determinado lugarejo? Foram lá, era um lugar de samaritanos, e falaram: olha, Jesus vai passar por aqui. Falaram: não, Jesus não entra aqui. Eles foram até Jesus e falaram o quê? Senhor, lembra de Elias? Vamos mandar cair fogo do céu. E Jesus disse assim: manda. Disse isso. O que ele falou? Vocês não sabem de que espírito são. Nós não fomos chamados para mandar descer fogo do céu. Nós fomos chamados para dar da água da vida. Nós somos chamados para trazer paz e sermos agentes de reconciliação. Nós somos chamados para orar pelos nossos inimigos e amar até aqueles que nos perseguem. Por isso, longe de nós deve estar a ira. Outra coisa que deve estar longe, qual é? Não ouvir. Não ouvir. Gritaria. Se o irmão fosse filho de uma italiana como eu. Italianos, meus irmãos, não conversam, eles berram. E eles conversando e gesticulando, como aqueles dois italianos náufragos. Foram parar numa ilha 5 quilômetros de onde o navio naufragou. Quando chegaram lá, perguntaram: vocês sabiam nadar? Não! E como é que chegaram? Viemos conversando. Italiano conversa com as mãos e berra. Na minha casa, quando tinha almoço, quando as minhas tias estavam a conversar, se escutava no quarteirão inteiro. Não estavam brigando. Mas não é esse tipo de gritaria que o texto está dizendo. É gritaria quando se está nervoso. E quando estamos nervosos, fazemos coisas das quais nos arrependemos logo em seguida e às vezes não temos como consertar. Por isso a palavra de Deus diz: longe de vós toda gritaria. Gritar com o outro é falta de argumento. Gritar com o outro é falta de consideração. Gritar com o outro é falta de respeito. Gritar com o outro é falta de cristianismo. Por isso, a palavra diz: longe de vós toda gritaria. Filhos, não gritem com seus pais. Eles são seus pais e vocês devem respeito a eles. Tenham eles pouca idade ou muita idade. Porém, pais, não gritem com seus filhos. Porque por um lado eles podem estar errados, mas por outro é completamente antididático berrar com eles, porque o aprendizado não vai vir senão o seu ressentimento por eles estarem errando. Falar e poder ser compreendido é muito melhor do que berrar e deixar um mau testemunho. Longe de vós o que mais? Está no texto. Blasfêmia.
Sabe o que é blasfêmia? E há muita gente que pratica sem saber. É tomar o nome de Deus em vão. É dizer: oh meu Deus, em tudo que é discussão. Oh meu Deus, oh meu São Jesus Cristinho. Já ouviu essa expressão? Há crente falando isso. Oh, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Isso é blasfêmia. Há palavras que não são do uso comum, elas são palavras de nossa adoração ou de nossa invocação na oração, e não para uso corriqueiro, em brincadeiras. Blasfêmia é quando você atribui a Deus algo que Ele não fez, ou diz que Deus não fez algo que Ele concretizou. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Os judeus, quando iam pronunciar o nome de Deus, eles pronunciavam o Senhor, para não dizer o santíssimo nome de Deus. E quando tinham que escrever o nome de Deus, além de não escreverem as vogais, eles trocavam de roupa, tomavam banho, trocavam de roupa, trocavam de pena, para poder escrever o nome de Deus, de tanta santidade, de tanto respeito que tinham pelo nome de Deus. Hoje, os próprios evangélicos usam o nome de Deus como se fosse carne de terceira. Por isso a Bíblia diz: longe de vós toda blasfêmia. Por isso que o nosso ato de adoração não é um show. O nosso ato de adoração não é um evento. O nosso ato de adoração é uma prostração diante daquele que é, que era e que há de vir. É o mesmo Deus que disse para Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Antes de falar do Senhor, antes de citar o nome do Senhor, tenha consciência de que é santo o nome de Deus. E santo deve ser aquele que o pronuncia e que o propaga e que o evangeliza. Por isso que nós devemos ver bem como andamos, não como necios, mas como santos do Senhor, como convém no reino de Deus. Longe de vós, o que mais? Malícia. Sabe o que é malícia? Você já experimentou conversar com alguém que malicia tudo? Você diz uma frase e ele e já pensou bobagem naquilo que você falou. Tudo ele malicia, tudo ele leva para outro lado. Mas não é apenas aquele que fala, é também aquele que ouve, que acolhe e que vive pensando bobagens na sua cabeça. Malícia de não ser direto nas coisas e pensar fantasias, quando na verdade a palavra de Deus diz que os nossos pensamentos têm que ser pensamentos retos diante de Deus, cabeças puras. Não há espaço no meio do povo de Deus para gente maliciosa, que faz piada de segundas intenções, que usa o nome de Deus em vão, ou que leva, ou que coloca em xeque a moralidade de outras pessoas. Nós devemos ser pessoas sem malícia, talvez até ingênuas, mas é melhor ser ingênuo diante de Deus, que disse para nós sermos como as pombas, do que sermos maliciosos e sermos iguais à serpente do paraíso. Porque Deus quer que os seus filhos sejam como crianças, limpos de coração e limpos de mente. Olha quanta coisa das quais nós devemos estar longe: amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Mas tem um monte de coisas que nós devemos estar com elas bem pertinho de nós: a fogueira no dia de frio, a praia no dia de calor, a presença de alguém amado no dia da solidão. E aqui o texto diz de coisas que devemos ter perto. Quais são? Antes, sede uns para com os outros, ser benigno, irmãos. Por exemplo, quando alguém vai fazer um teste para saber se o tumor que tem é benigno ou maligno, se bem que todo tumor é ruim,
por que tem essa designação de ser benigno ou maligno? Porque o benigno está restrito e é de fácil tratamento. O maligno é irrestrito, espalhado e de difícil tratamento. Por isso, o primeiro é benigno, que ele está lá, mas ele não veio para agredir o resto. Mas o outro está lá e veio para destruir o resto que ainda está são. A Bíblia diz que nós devemos ser benignos, isto é, tratar os outros não com hipocrisia, não com segundas intenções, não por interesse. Porque o que o ser humano mais sabe fazer é tratar as pessoas por interesse. Se sabem que essas pessoas poderão lhes valer uma indicação, um emprego, poderão lhes valer uma apresentação, um dinheiro emprestado, uma porta aberta, um bom negócio, mandam flores, mandam presentes, vão fazer visitas, conversam todo dia, até que o negócio saia. Quando sair o negócio, aquela pessoa já não vale mais nada. Isto não é benignidade, é malignidade. E há pessoas que tratam os outros não buscando o seu bem, é buscando o seu mal. Colegas de trabalho que colocam os demais numa armadilha para que ele se veja envolvido em algo e possa ser dispensado e o lugar dele ser seu. Pessoas do convívio que são envolvidas em maledicências e em fofocas e então serão desprezadas e você vai poder dizer, consegui destruí-lo. A Bíblia diz que nós não devemos fazer isso, muito pelo contrário, devemos ser benignos, isto é, fazer o bem, mesmo para quem nos faz o mal, ajudar, mesmo a quem nos atrapalha, estender a mão, mesmo para quem vai se levantar e nos agredir. Por quê? Porque o Senhor Jesus ensinou isto. Não é porque fazemos por alegria, não, é porque nós temos um mestre, e o mestre é o Senhor Jesus, e disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem e vos odeiam, e assim sereis filhos do vosso Pai Celeste. Também disse que outra coisa que deve estar perto da gente, compassividade, isto é, ser compassivo, ser compreensivo, ser longânimo e dar uma chance para outra pessoa e aguardar que ele cresça e que ele amadureça. Não fechar a porta pura e simplesmente, mas dar oportunidade para que esta pessoa um dia caia em si. E mesmo que não cair, você fez a sua parte, você amou. E a palavra de Deus diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E se nós não tivéssemos nos convertido, Ele teria nos amado do mesmo jeito. É claro que não teríamos encontrado a nossa salvação, porque a salvação exige de nossa parte o correspondente amor, não pelo fato de que somos agentes da salvação, mas pelo fato de que, pela graça dele e iluminação do seu Espírito, nós nos abrimos para o Senhor. Então o milagre da conversão acontece. Mas a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou a todo mundo. E nós devemos também amar e não ter no nosso coração a porta fechada, sermos compassivos. Vamos dar uma segunda chance. Marido, você pode dar uma segunda chance. Esposa, você pode dar uma segunda chance. Pai, mãe, você pode dar uma segunda chance. Podemos dar, porque a Bíblia diz que nós podemos ser compassivos. Como aquele patrão que perdoou o homem com uma dívida gigantesca. Aquela dívida não tinha como ser paga. E o patrão obrigou que aquele homem fosse vendido junto com a esposa, os filhos e tudo que tinha, para poder simbolicamente pagar a dívida. E ele, dobrando os joelhos, falou: tenha misericórdia,
eu tudo te pagarei. E esse patrão sabia que isso era impossível, mas ele disse: já que você me pediu, eu tenho compaixão de você, você não me deve mais nada. Nós devemos ser assim. Por quê? Porque Jesus nos ensinou. E nós não o chamamos de nosso Senhor, nós não o chamamos de nosso Mestre, então devemos andar como Ele andou, falar como Ele falou, pensar como Ele pensou, devemos agir como Ele agiu. E diz ainda o texto: perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós somos ávidos por pregar sobre o perdão de Deus, mas difíceis de perdoarmos o outro, principalmente quando o outro é tão próximo de nós, pois é exatamente esta pessoa que mais precisa do nosso perdão. O mundo não tem perdão, o mundo tem compensações, o crente tem perdão, porque para nós Cristo já pagou pela culpa do homem, e se Ele foi capaz de me perdoar, eu também sou capaz de perdoar o meu próximo. Eu posso perdoar o meu pai pelo que ele me fez, eu posso perdoar a minha mãe por ter me abandonado, eu posso perdoar o meu marido por ter me traído, eu posso perdoar a minha esposa por ter desprezado os filhos, eu posso perdoar aquele que tomou os meus bens. Você diz: mas isso é ser bobo? Não, com a graça de Deus eu posso todas as coisas, inclusive perdoar. E a palavra de perdão é a palavra do crente: eu te perdoo. É com esta palavra que os cristãos iam para as arenas, serem comidos pelos tigres, tornarem-se postes iluminados à noite, quando todos os seus bens foram despojados, quando as mulheres foram mortas, os filhos foram dizimados, e eles lá da cruz, lá no meio dos animais, diziam: nós perdoamos a vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Como isso é possível? Humanamente falando, não é, mas em Cristo é possível. E quando nós atingimos o ponto de perdoar quem nos ofendeu, de verdade, nós não precisamos mais mudar de calçada, nós não precisamos mais bloquear, nós não precisamos mais desviar o olhar. Sabe por quê? Porque o meu olhar para esta pessoa não é mais um olhar de cobrança, não é mais um olhar de acusação, é um olhar de compaixão, é o olhar de quem foi alcançado pelo amor de Deus e é capaz, com o mesmo amor, de dizer: Deus te ama, e em Cristo eu também sou capaz de amar você. Eu me lembro com tristeza, havia um conjunto masculino na cidade de Osasco, na década de 80 para 90. Pai e filho cantavam nesse conjunto, cantavam bonito, e enquanto cantavam, pareciam os melhores amigos. Acabava o canto, um não olhava para a cara do outro. Há mais de 10 anos não se falavam, não se visitavam, não trocavam telefonemas. O neto nasceu e o avô não foi ver, e o avô ficou tão doente, queria que o filho o visse, o filho não foi, o avô morreu, e o filho continua cantando nos palcos das igrejas. E eu pergunto: essa história é única? Ou não se repete em muitas famílias que, entre aspas, são adoradores? Como estamos vendo essa coisa feia na televisão, de um pastor ser morto por membros da própria família, humilhando o santo evangelho do Senhor. Mas não precisamos dessa proporção. Quantas vezes nós matamos alguém de nossa família, não na prática, não no sangue, mas no coração? É hora, meus irmãos amados,
de sermos compassivos e de perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. Isto é que nos caracteriza como cristãos, não outra coisa. Aprender a cantar, qualquer mundano aprende. Aprender versículos bíblicos, qualquer um aprende. Aprender o jeito de como que acontece o culto, qualquer um consegue. Simular orações, qualquer um faz. Mas perdoar de coração com a graça de Deus, só quem nasceu de novo é capaz. Só quem tem Jesus é capaz. Eu posso amar o meu inimigo, porque Cristo também me amou. Logo, em Cristo, eu amo você. Que Deus nos abençoe. Amém.